Pessoal, boa tarde. Desculpa os transtornos tecnológicos aí. A gente não vai reduzir o tempo por causa disso. Na realidade, eu recebi um vídeo essa semana. Achei pertinente conversar, por quê? Quando começou o problema dessa pandemia global, eu só apliquei algo que eu já faço a minha vida toda. Então, nós tivemos instruções aqui para as pessoas utilizarem a mentalização do sol. Também passei a todos aí uma vivência muito rápida, né? O sol se aproximando da Terra para proteger principalmente o Brasil. E começamos a usar essa frequência. Então, eu já tenho por hábito, desde de nascença isso, é nascença. Detesto noticiários ruins, caóticos, assuntos de morte e assim por diante. Eu tenho um problema na minha ferramenta que às vezes a pessoa está contando desastre, acidente, dá a impressão que você fica no lugar. Então, nunca gostei porque me faz mal. E esses exercícios que nós fizemos aqui no centro, não paramos de trabalhar direto. Nossa função é trabalhar, vamos trabalhar mediante as instruções. Eu acho que nesse tempo todo, só uma sequência de 2 dias tivemos que parar, porque a prefeitura estava, assim, uma fiscalização muito forte e uma multa pesadíssima. Então, nós preferimos só nesses 2 sábados não fazer. Mas o restante de todo esse tempo trabalhamos normal aqui. Primeiro, muitas pessoas vão pensar assim, isso é falta de responsabilidade. Não, isso é confiança. Escutei uma frase que é muito interessante. Tudo na vida devemos respeitar. Proceder com segurança, respeito, mas nunca com medo, né? Então, ao longo dos meus 63 anos, eu tenho muito respeito por tudo, que é positivo e negativo, mas não temo, não tenho medo. Tanto que esses procedimentos ao longo da vida, né, a gente sempre procura uma saúde perfeita. E aí, aqui no centro, um dia eu cheguei, tem uma determinada pessoa que adora conversar esse assunto dessa enfermidade global. Aí, a ponto de eu avisar a todos o seguinte: se um dia eu estiver aqui, vocês estiverem se reunindo para conversar a respeito disso, ficar nessa conversa, eu vou pedir para se retirar, não precisa vir, não. Porque são treinados a terem uma mente positivista. Se diz que está treinando e age de outra maneira, então não serve, porque vai contaminar o restante. Então, aqui nós temos assuntos diversos, mas não sobre desgraça, tragédia. Então, e principalmente numa imprensa caótica, que quer disseminar o medo, e isso faz com que as pessoas se tornem com mais medo e mais aptas a prosperarem em enfermidades 1000 que tem por aí. Então, através desse vídeo que eu recebi, achei muito interessante, é curtinho, depois vai ser disponibilizado, né? Nós tentamos passar, mas sobrecarregou.
E aí, hoje, rapidinho, eu fiz um PowerPoint muito rápido para conversar com vocês a esse respeito. Então, nós somos o que pensamos. Quem gosta de desgraça, atrai desgraça. Quem fala muito de desgraça, atrai, chama desgraça. Quem fala muito de enfermidade, vai atrair enfermidade. Então, nós somos o que pensamos. Canso de falar. O nosso mundo visível aqui, nós não enxergamos o não visível. Algumas pessoas têm a capacidade de enxergar esse não visível. Então, como nós somos densos, nós conseguimos caminhar no nosso dia a dia, normalmente. Mas é uma situação energética muito densa. E nós escolhemos as faixas vibratórias e as ondas que queremos para nós. Então, o que nós pensamos, nós vibramos. E isso está dentro de nós. Mas, infelizmente, mesmo falando isso há 10, 12 anos, muita gente não entende. Então, eu trouxe esse PowerPoint. A Cida vai compartilhar. Eu vou falando a respeito, tá certo? Querendo. Tela inteira. Pode ser? Pode, sem problema nenhum. Tá, peraí. Então, baseado nisso, aí eu vou dizer. Também não é aí. Você vai ter que abrir sua área de trabalho. Aqui. Isso. Então, baseado nisso, nós já comentamos esses assuntos aqui, quando tivemos os encontros aqui. Então, o que acontece? Perda de energia. Né? O que ocorre? O que nós pensamos a esse respeito? Tem vamos dizer assim, um cientista, né, que começou a ficar enfronhado em cima disso. Pode deixar lá. Pode que energia. Isso. Então, se nós formos ver a física, né, que diz a física, que energia é a capacidade de um corpo, como vocês estão lendo, uma substância ou um sistema físico que tem a realizar trabalho. Tudo que realiza trabalho está pondo em pauta uma energia e está despertando uma energia para que isso aconteça. Tá? Já se nós vamos ver mais filosoficamente, Aristóteles, é a ação de um motor físico-metafísico que permite a atualização de uma potencialização. Tá? Então, esses são alguns conceitos de energia. Quando você se alimenta, simplesmente, né, quando você se alimenta, seu corpo tende a aquecer. Por quê? Porque você alimentou, as células vão trabalhar intensamente na digestão. Então, você já está queimando energia e está recolocando com a sua alimentação. Né? Uma das maiores perdas que o ser humano tem energeticamente é o julgamento. Então, nós somos treinados a estarmos julgando
fazendo julgamentos constantes. Olhamos para um lado, ou aquela mulher está com chinelinho de dedo, você já está julgando. Ah, aquela pessoa é X, aquele carro é Y, não sei o que é Z, você está fazendo um julgamento. E esse julgamento constante, isso causa uma perda de energia muito grande. Isso já é uma consideração. Só um minuto. Ele não é esse. Ela vai baixar esse PowerPoint aí, vai colocar um outro. É esse? Não, pode tirar o julgamento, faz parte, mas isso aí foi um que nós... Pode? Não vai ser. Tá. Eu vou ter que vir na carta. O que tinha feito, que eu tinha aberto, era o PDF, então não é o PowerPoint. Pode pôr o PowerPoint, vamos ver. Se não for, eu tenho um HD aqui. Como tudo foi na correria, né? Se não for, tem que botar um HD lá. Tá processando. Certo. Vamos lá. Perfeito, pode ser. Bom, espero que esteja sendo compartilhado. Nós temos o doutor David Ramon Hawkins. Ele foi um médico, psiquiatra. Só resumindo, ele teve um insight de pós-morte e aí ele começou a fazer umas análises. Ele é muito conceituado no mundo. Embora vocês vão procurar, eu deixei os links aí para quem depois quiser ver a bibliografia dele, ver o trabalho dele. Muitas academias dão como válido o trabalho dele, muitas também, muitos céticos dizem que isso não é válido. Mas para nós que trabalhamos com trabalhos espirituais, né, tudo, então eu acho bem válido. Então ele criou uma escala de emoções. Começa em 20, lá na vergonha, e vai até iluminação, 750 ou mais. Não está atrelado, nesse momento, ao espectro eletromagnético, mas as cores nesse cone estão. Então, depois, quem quiser. Então, aí está a escala dele. Tem de 20, começa com vergonha, humilhação, culpa, remorso, tristeza, orgulho, razão, até iluminação. E isso cria vibrações mentais. Tá? Aqui tem um trabalho dele, já falando em frequência. O site que está embaixo, vocês vão achar isso bem mais completo. Só estou trazendo de forma ilustrativa, para a gente conversar um pouco melhor. Né? Depois, o negro que usa esses 4 campos, então aprendi bem, que a nossa vibração é mandatária para o controle de nossas vidas nos 4 campos dela. Quais são esses 4 campos? Primeiro, espiritualidade, que a gente não dá muito valor. Depois, saúde perfeita. Eu quero esclarecer o seguinte: uma pessoa que está no hospital morrendo porque teve um derrame, ele tem saúde. Tem saúde em todo o seu corpo, menos
no cérebro está tendo um derrame cerebral. O camarada que está tendo, ele tem uma doença extremamente grave nos rins, por exemplo, que podemos falar que seja um câncer, ele tem saúde, o coração dele tem saúde, o cérebro tem, o fígado tem, só o rim que não tem. Então, nós sempre devemos falar ter saúde perfeita, ou seja, que englobe todo o nosso cosmo corporal. Na sequência, sentimento. Esse é um outro campo. E o último campo, finanças. Nós, seres humanos, invertemos isso, né? Finanças primeiro, sentimento, depois saúde, por último, espiritualidade. E o ser humano tem algo muito interessante. Nesses 4 campos, ele sempre tem que consertar um. Geralmente, os 3 tem 3 inteiros e um danificado. Então, o camarada está perdendo a mulher, a esposa, aí ele começa a comprar flores, começa a elogiar ela, vai lá, lava o banheiro, limpa a casa, porque está sabendo que a batata assou. Aí ele esquece a espiritualidade, a saúde perfeita dele e a finança. Ele vai correr só atrás desse sentimento. Quando deu tudo certo o sentimento, ele vai perceber que ele se desgastou tanto e ficou ruim da saúde. Aí, qual é a prioridade agora? A prioridade agora é a saúde. Então, ele começa a correr atrás da saúde e esquece os 3 de novo. E isso é uma roda viva. Precisamos cuidar dos 4 iguais. Né? Então, tá. O que vai afetar nossa integridade energética e, consequentemente, mental e física? São os nossos pensamentos. Né? Por que isso é intrínseco? Porque nós vibramos. Nosso pensamento é máquina viva. Ele gera essa energia. E aí eu vou escolher no mercado que eu não enxergo o potencial, ou seja, a frequência que está ali. Se minha frequência é de raiva, eu estou escolhendo frequência de raiva. Vou estar modificando negativamente todo o meu sistema. Ao contrário, se eu sou cordial, tenho gratidão, eu vou modificar de uma forma diferente. Então, basicamente, é o que nós escrevemos aí. Nossos pensamentos, sabe por quê? Eles são vibrações que nos colocam em um mundo invisível, mas inapelavelmente exato. Não adianta você estar rezando, acendendo vela, falando palavras bonitas, o sentimento e o pensamento, o coração falam diferente. Então, os seus sentimentos, os seus pensamentos determinam suas ações cotidianas. E aí, o que acontece? E como sempre, quando não dá certo, geralmente, nós imputamos as responsabilidades, não imputamos as responsabilidades a nós mesmos. Temos uma válvula de escape, essa é boa. Atribuímos aos espíritos menos evoluídos a responsabilidade dessas nossas ações. Ou quando não atribuímos a espíritos, a outras pessoas. Então, nós temos que atribuir a alguém a responsabilidade das nossas ações. E aí, aquela velha frase, né? Quando eu estou no inferno, é alguém que me levou. Quando eu estou no céu, eu fui sozinho, certo? Então, tá. Então, vamos lá. As vibrações, vamos falar um pouco delas, né? Hoje se diz, vocês vão ver no vídeo, e tem alguns sites aí, principalmente jornalísticos, né? Que falam, isso aí não está comprovado, isso não é, mas temos um ponto de partida. Hoje se diz que a Terra tem uma vibração de 27,4 Hz na Terra.
também tem um aspecto interessante. Por que não entra no caos? Porque quase 80% dos terráqueos vibram nessa faixa. Os outros 20 que têm meditação, têm uma religião, têm amor, acredita no bem da vida, acredita no bem das pessoas, sempre está propenso a auxiliar. Esses 20, com esse sentimento, contrabalanceia os 80 negativos, os 80%. Então, você sempre vai ter um sistema que vai ter que estar em equilíbrio, certo? Então, fica mais pesado para algumas pessoas no seu dia a dia, às vezes, né? Mas tem uma contrapartida aí. Isso dá para explicar de uma outra maneira. Então, para qualquer ser humano, vibrações baixas são extremamente perigosas, não importa a potência da virulência. Por exemplo, vamos falar dessa pandemia global que está acontecendo. Então, essa potência ela vai ser danosa. Com isto, pode ser muito potencializada. Tá? Então, independe da enfermidade. Existem alguns espaços propícios a isto, incluindo as mídias. Eu estou incluindo as mídias aqui, porque vivem do terrorismo. Por mais que você tente falar para as pessoas, você vê as casas, né? Já aconteceu muito aqui. Você dá, vamos fazer a verificação da pessoa, e assim, você sente a pessoa. Tem gente que até sentava para comer para vendo o jornal caótico aí. Então, quantos será que morreram? Está morrendo mais, está morrendo menos. Olha, aquele ali no hospital, aquela morreu. Então, ficam vendo esses vídeos caóticos. A sua frequência vai baixar muito. Então, existem os hospitais, bares, prisões, né, noticiários extremamente caóticos, principalmente os televisivos, dentre outros. Certa vez eu trabalhava em Diadema. Eu entrava cedo no escritório, que depois nós viemos para Santo André, e tinha uma lanchonete de um japonês bem embaixo do prédio que eu trabalhava. Aí eu entrei de manhã, falei para ele, ó, vê um café com leite, né, e um pão com manteiga na chapa. Aí ele ligou a TV. Foi uma época que tinha um pai e uma mãe, eu acho que jogaram o filho pela janela lá e tal. E aí estava aquilo maçante, maçante, maçante. Eu falei para ele, ó, dá para você mudar de canal, né, para mim comer? Não, o pessoal gosta. Paguei e fui embora. Não comi nada. Só pus um pouquinho de café na boca e subi. Eu não me sinto bem. E tem um detalhe. A egrégora mental dos seres potencializam tudo isso. Vocês podem ver, até brinco, quando eu tive aula de controle de qualidade na pós-graduação, em controle de qualidade, o professor falava assim, ó, sempre um evento é acompanhado de outro, idêntico, pelo menos 3. Essa criança, então, esses noticiários ficam dia e noite. Milhões vendo isso. Criticando, se lamentando pelo fato. Só passou uma semana, aconteceu de novo. Em outra região. Então, cai um avião. Ah, mas olha só, aí todo mundo fica vendo aquilo, potencializa, vai cair outro. É certeza. Então, tragédias, quando é potencializado pelas egrégoras mentais e vai se somando, é igual a umbral. Por que existem essas regiões? Porque a potencialidade mental dos espíritos que estão lá criam esse fator. Por isso que há faixas, né? Umbralinas,
trevosas ou menos trevosas, e assim por diante, porque é a faixa mental que vai te somando e vai criando-se esse espaço. Então, se nós percebermos, tem algumas vibrações que são extremamente baixas. Nesse PowerPoint, eu já estou deixando tudo em Hertz. A dor é de 0,1 a 2 Hz. O medo de 0,2 a 2,2. Irritação de 0,9 a 6,8. Ruídos. Quando nós falamos ruídos, eu até coloquei entre parênteses, bagunça. Nem vou destacar aqui o que é, mas todo mundo no seu íntimo sabe do que eu estou falando, né? Orgulho, 0,8. Abandono, 1,5. Superioridade ou prepotência, 1,9. São vibrações extremamente baixas. E aí, por contrapartida, você pega vibrações mais elevadas, em Hertz também. Generosidade, 95. Gratidão, 150. Compaixão, acima de 150. Amor, acima de 150. Esse vírus pandêmico que está em voga hoje, em nossos dias, tem uma vibração de 5,5 Hz. A morte se dá a 25,5 Hz. Por favor. Certo. Se você puder aumentar um pouquinho esse... Espectro? É. Cadê o... Então, eu coloquei o espectro eletromagnético aqui. Já falamos várias vezes disso para treinamentos aqui. O que acontece? Nós trabalhamos em ondas. O espectro eletromagnético nada mais é do que vibrações de ondas. Então, peço inicial para mim, por favor. Se vocês perceberem aqui na esquerda, obrigado, Gustavo. Se vocês perceberem na esquerda, essas ondas são extremamente, assim, já vamos se dizer, grandes, o comprimento de onda. O comprimento de onda a gente mede de crista a crista, de uma a outra, ou o final do vale a final de vale. Tá? Não, eu ia falar para as pessoas aqui. E aí o que acontece? Elas são extremamente grandes. Tá? Vamos classificar como grandes. Vocês podem ver à esquerda que elas são bem afastadas uma crista da outra. Isso quer dizer o quê? A frequência dessas ondas é uma frequência baixa. Se o comprimento de uma onda, quanto maior ela é, menor é a sua frequência. O que é a frequência? A frequência é a vibração dessas ondas de um segundo. Essa medida em 1 minuto. Tá? E aí o que acontece? Vai ver que essa frequência ela é bem menor assim. Ó. Só que quanto maior a onda, menor a energia. Conforme nós vamos andando, e são as ondas de rádio, são as mais pesadas aí. Vocês estão vendo no gráfico. Conforme eu vou caminhando para a direita, entrando no rádio, micro-ondas, infravermelho, vocês vão vendo que vai diminuindo isso. Só que a oscilação aumenta, a frequência aumenta. Consequentemente, o comprimento diminui, então a energia aumenta. Então, nós estamos falando dos pensamentos. E o que tem a ver com isso? Quando nós estamos falando de assuntos
que não são benéficos, tragédia, medo. Nós estamos falando de frequências baixas, de ondas mais compridas. Aqui a gente fala o seguinte: se você entra num lugar que é muito pesado, você entra numa casa de uma pessoa negativista, que fala palavrões, que bebe, que xinga, nunca tem uma palavra boa, você não se sente bem, porque essas ondas, elas são mais rasteiras, mais longas e pesadas. Então, nesse espectro, se você pega aí a frequência, você vai vendo que, conforme vai se caminhando para a direita, diminui-se as cristas, aumenta-se a frequência, aumenta-se a energia. Lá no fundo, vocês veem raios gamas, raios X, e isso potencializa muito essas frequências muito mais rápidas, né? Oscilam mais rapidamente. Elas são extremamente energéticas. Por isso, quando você vai na praia, tem que usar protetor, tá? Porque são extremamente potentes. E aí, o que acontece? A nossa faixa de visão é bem no meio, onde vocês estão vendo aí amarelo, verde, azul. É uma faixa muito pequena que o ser humano enxerga. O restante para a direita e esquerda, o ser humano não enxerga. Se você pegar um rolo de filme, de máquina fotográfica antigo, que vai quadrinho a quadrinho, você estica do centro de São Paulo ao centro do Rio de Janeiro. Um quadrinho desse é o que o ser humano enxerga. Para a esquerda e para a direita não enxergamos nada, sentimos. Sentimos. Né? Então, toda vez que você está com medo, você está entrando numa frequência, num comprimento de onda extremamente grande, pesado, com baixa energia. E isso vai minando você, vai minando sua saúde, porque os seus átomos vão vibrar nessa intensidade. É isso que acontece fisicamente. Se vocês perceberem aí embaixo, vocês vão ver as temperaturas. Pode aumentar um pouquinho isso. Pode. Então, parece um bastão de beisebol. É esse aqui que você está falando? Não, você precisa baixar aí, que é esse daqui. Só sobe um pouquinho, né? Mais fácil de subir. Por favor. Tá. Aí o que acontece? Parece um bastão de beisebol, certo? Quanto mais para a esquerda, que é a parte mais escura... Dá para ver assim, tá bom? Pode ser? Tá bom. Você vai ver que a temperatura é maior. Quanto mais caminha para a ponta do bastão aí, é escuro. Quanto mais você caminha para uma frequência maior, um comprimento de onda menor, você vai ter mais energia, mais temperatura. E aí, pode ser uma elucubração minha aqui. Por exemplo, no espectro de cor que nós enxergamos as 7 cores, que é no meio, acho que vai de 380 a 720 nanômetros, se eu não me engano, o que são essas cores? A partir do momento que a luz é emitida, os fótons começam a fazer sua caminhada. Quando, por exemplo, nós estamos enxergando o azul, as outras cores, né, vermelho, verde, amarelo, são absorvidas. Então, nós enxergamos o azul. Foi a luz branca. Então, ela irradia tudo ao mesmo tempo. O preto é o contrário.
aonde você tiver essa irradiação e absorção dos objetos, nós vamos ver a cor preta. Obviamente, se você vê relatos do umbral, das trevas, você percebe assim, é tudo meio escurecido, meio feio. Nós que temos que dar uns passeios lá, é tudo assim. Mas por que isso? Porque toda a energia ela é absorvida. Então, não tem iluminação, vai estar tudo escurecido. Se você fala de mundos melhores, ou quando tivermos que fazer algumas aplicações, ou vamos para outros lugares, e vocês podem perceber, aqui no centro acontece muito. Quando nós temos alguns trabalhos muito pesados, descarregam-se as baterias dos relógios de fora, de dentro. Isso já aconteceu muitas vezes. E isso é relatado em vários casos aí, documentários, assim, tá aqui dentro, ficou gelado. Então, por causa disso. É justamente isso. Conforme você caminha para a direita, comprimento de onda menor, a frequência é maior, a energia é maior, então você tem uma maior temperatura. Então, quando você começa a caminhar para a esquerda com a frequência muito baixa, a situação é inversa. Então, nós, baseados nisso, eu deixei um quadro aqui para vocês, depois, quem tiver interesse em falar, né? Aqui eu tenho as medidas no comprimento de ondas em nanômetros, tem a frequência em tHz, que é trilhão, e tem a frequência em hertz. Eu converti esse quadro, eu fiz porque não tinha frequência em hertz, então eu coloquei aí em hertz. Se vocês perceberem, o vermelho, ele tem de 625 a 740 hertz. Em contrapartida, você pega o violeta. Pode aumentar se quiser. Em contrapartida, você tem o violeta, lá embaixo, o último, 380 a 440 Hz. É nanômetros, tá? Desculpa, é nanômetros. E aí, em frequência, nós temos o vermelho em 480 a 405 Hz. E o violeta, 790 a 680 Hz. O que acontece? O que eu posso falar é que o vermelho ele tem um comprimento de onda maior, a frequência é baixa e baixa energia. Se eu pego o violeta, em contrapartida, tem uma frequência bem maior, um comprimento de onda menor e uma energia muito grande. Então, sempre é assim, quem é mais energético, laranja ou azul? Obviamente, pelos números aí, o azul. Então, isso também é trabalho que nós fazemos aqui na base de mentalizações, que nós chamamos de energização. Utilizamos esse nome, obrigado, Cidão. Utilizamos esse nome justamente por esse fator, porque estamos trabalhando com energia. Em outros lugares chamam de passe, queiram chamar o que quiser. Então, nós simplesmente somos o que pensamos. Não damos muito valor, achamos que o pensamento é só pensamos um pouquinho, então, mas é o que você está buscando para você. Então, principalmente nos 4 campos da vida. Pode ir. Acho que finalizou. Como eu disse, daria para nós falarmos muito, muito a respeito disso. Eu vou dar continuidade. A Cida vai fechar. Tem os links aí, da onde nós utilizamos, né? Mas, pode deixar. Mas, o que acontece? Quando se fala em reforma íntima,
Na realidade, é você mudar seu pensamento, mudar sua vibração. Eu não estou conseguindo desenvolver um determinado assunto, ou estou passando por uma dificuldade. Se eu ficar bravo, se eu ficar nervoso e consertasse a situação, eu ficaria nervoso e bravo toda vez. Por quê? Porque mais da metade da minha vida eu agia assim. E tinha extremos incômodos, né? Então, nós não analisamos o nosso lado, não importa qual é a sua religião, nós não analisamos o lado energético, vamos se dizer assim. Não adianta você estar acendendo vela, estar indo fazer trabalho na mata, se sua mente continua da mesma forma. Se você pega os relatos aí, né? Já falei, agora de 2 anos para cá, eu comecei a ler os livros do André Luiz. Não lia livro nenhum, só lia os livros mais em determinados segmentos. Mas se você percebe, nós vamos ver que tudo está... Se você pegar os livros Técnica da Mediunidade, do Pastorino, você vai ver toda essa parte que nós conversamos brevemente aqui. E talvez nessa conversa com algumas falhas, né? Teóricas. Então, podemos dizer o seguinte: nós somos o que pensamos literalmente. Literalmente. Vocês já perceberam? Você começa a ficar nervoso, você esquenta, aí fala assim, o sangue sobe para a cabeça. Não é. É que você, naquele gráfico, está indo para a esquerda. Extremamente indo para a esquerda. Então, você entra numa faixa muito pesada e isso altera toda a sua configuração molecular. Então, começa a vibrar com muita força no negativo. A gente que fala assim, fiquei tão nervoso, deu dor de cabeça. Ou quando se fala, a pessoa que tem raiva, ela se envenena, porque está naquela faixa. Então, precisamos aprender a ter um pouco de equilíbrio e saber o que vamos fazer. Instruções, tudo na nossa vida é treinamento. Tudo na nossa vida é treinamento. Em todos os aspectos. Então, é assim, não vou... Como é que funciona? Nós podemos captar o meio. Nossas ferramentas captam o meio. Alguns têm umas ferramentas diferentes. Uma pessoa, antes da gente começar aqui, ela não poderia ficar, falou assim, eu tive essa semana uma dor muito forte aqui, tá. Automaticamente, somos deslocados. Aí apareceu um senhor no necrotério, com isso aqui tudo aberto. E ele levantava, tentava levantar assim, isso aqui tudo aberto. Ele deu a instrução, pega 3 folhas de boldo e coloca na mão esquerda dela, na frequência de Obaluayê. Certo? A Cida foi conversar com ela, porque eu tinha que me preparar aqui para conversar. Então, foi dada a posição no espaço onde estava o espírito, assim por diante. Tá? Acabou, geralmente aqui é assim, se pergunta para as pessoas, houve o sentimento, sentiu na carne igual? Aí a resposta dela foi positiva, certo? Né? Então, isso é um trabalho. É na frequência que caminhamos. É como se deve fazer. Obviamente, precisamos fazer uma firmeza ou isso, aquilo, tudo bem, depende da necessidade do meio.
mas utilizando isso dos bons espíritos. Não importa se é nome de Oxalá, se é nome de Oxóssi, ou se é de São Gabriel, São Ezequiel, Anjo Gabriel, Ezequiel, Mariel. Rafael, É tudo El, né? tudo É El. tudo El, tudo El. Se for El, final El, é anjo, é arcanjo. Então, não importa. Existe uma passagem que fala assim, ó, nas trevas, tinha uma luz que brilhava muito, muito distante. Aquela luz, ela vinha com tanta intensidade, e conforme ela penetrava no umbral, ela ficava um pouco tênue, mas iluminava um pouco. Depois foi dito, falou assim, aquela luz era o anjo, arcanjo Gabriel, se eu não me engano. Se eu não me engano. Então é assim, podemos aproveitar essas frequências. Se você pega missionários da luz, né, tal, ou outros lá, vocês vão ver que eles sempre estão fazendo oração. Tem um lugar para fazer agradecimento e oração, e às vezes é 2 páginas de oração, né? Então, as pessoas sentem. Tá? Mas por que isso? Porque estão entrando na faixa da gratidão. E aí, se você percebe essa faixa da gratidão, quanto mais evoluído o espírito, mais para a direita daquele gráfico ele está. Ele tem muito mais energia, as vibrações dele são muito mais rápidas. Mas tem dificuldade para descer lá nas ondas longas. Então, precisam de nós para auxiliar nesse aspecto. São contidos espíritos extremamente trevosos, isso a gente faz há quase 30 anos, ou aqui também. Primeiro, uma característica mais do que você fala tem que ser, não pode ser mentira. Então, você nunca promete nada para espírito nenhum. É sempre o que é permitido. Mas você consegue trazer ele, cada vez mais que você consegue trazer para a faixa da direita, ou seja, para potencializando essa energia positiva, essa energia começa a contaminar e começa a derremir a energia negativa. Mas isso é um trabalho com o tempo. Não dá para endereçar, trazer muita gente, porque pode ou não pode. Não dá para transgredir a lei. Mas você vai ver que muitos espíritos trevosos não suportam a luz. Haja visto, esses espíritos trevosos, esses irmãos doentes, estão lá no cocainódromo, né? Cocainódromo. Agora me fugiu. Cracolândia. Você vê ele socado no lixo, se arrastando igual zumbis. Imagina a faixa que eles estão. Imagina a faixa que eles estão. Além de bebida, de droga, então imagina essa faixa. É algo extremamente pesado, sujo, um odor asqueroso, é contrapartida do outro lado. Por quê? Porque quando se entra nessa faixa, muitos espíritos querem a vingança desses espíritos, né? Esses cobradores querem essa vingança, querem fazer essa cobrança, a pessoa se deixa levar. E você não pode fazer nada. Então, justamente nesse trabalho, nós temos que imaginar assim, o que eu penso, o que eu quero. Quando eu saio do controle, eu tenho que tentar voltar o mais rápido possível.
Se você tem uma desavença com alguém, evite de ficar falando nos corredores ou estar ligando para todo mundo falar que você teve essa desavença. Procure se acertar mentalmente com a pessoa. Depois se acerte fisicamente conversando com essa pessoa. Porque se você arrasta essa intensidade de mágoa, você entra numa faixa muito baixa. E isso vai danificar sua saúde, sua mente, sua caminhada na Terra, sua prosperidade e assim por diante. Se alguém quiser falar alguma coisa, na outra semana a gente continua. Não tem comentários. Nem perdi. Se alguém quiser, pode ficar à vontade em abrir os microfones ou digitar. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, dúvidas. No YouTube, você tem umas músicas que aí põe o 750 Hz. aí mostra essa frequência. Isso. Isso ajuda para alguma coisa? Então, se tiver naquela frequência, pode ajudar, mas, por exemplo, eu já vi lá assim, ó, para vidência, 800 Hz, 300 Hz, beleza, fique escutando lá, quem sabe um dia você vem, né? Eu não... Adianta o cara estar escutando lá, a música do amor divino, tá lá, tá na frequência 750 Hz, beleza. Tá. Aí o camarada fala assim, pô, sabe aquele trabalho deu certo? Caraca, não adiantou ele estar escutando aquilo. Eu não posso te falar, de vez em quando eu escuto, mas 3, 4 horas, né? Mal não vai fazer. Melhor do que aqueles bate-bumbo lá, que olha, velho, que lá estraga. Eu escuto dormindo, é tranquilo. Então, não tem problema nenhum. Mas deve ter algum fundamento lá também. Deve dar uma equilibrada. Assim, mal não vai fazer isso, eu garanto. Eu também acho. Então, não tem problema. Mas para dormir com aquilo é bom. Deixa eu ver aqui. Adriana, como conseguimos medir nossa energia? Então, aí teria que ter equipamentos, né, Adriana? Se for isso. Mas, assim, a priori, eu não fisicamente daria até para te falar com experimentos. Mas, a priori, assim, como fazer? Nós já fizemos testes aqui, segurando multímetros, isso e aquilo. Certa vez, lá no centro do Sr. Fernandes, eu sempre muito curioso, falei para ele, Sr. Fernandes, posso trazer uma bússola, fazer um experimento aqui? Ele falou, pode e tal. Fui com a dona Sebastiana. Deixei perto dela a bússola. Quando o espírito veio, a bússola rodou muito, cara. Ficou doida. Quando o espírito foi embora, ela rodou ao contrário e voltou para o ponto normal. É uma forma de magnetismo. Mas é a frequência que o espírito está, né? Eu não tenho, não a frequência, a potência energética. A eletromagnetismo. Pode a falar. Potência pode ser igual na áurea, porque eu lembro de uma professora minha de psicologia, no ensino médio. Ela levava uns 2 ferrinhos para medir a área da gente. É bem engraçado. Aí tem um que é mais rápido, o outro. É a mesma coisa do que essa parte da energia? Não. Porque, na realidade, você está captando o campo eletromagnético. Ela passava assim, ao redor da gente, assim. Aí tinha um que juntava mais, outro que dependia. Aí tem um nome, que agora eu não me recordo, que é onde acham poços artesianos, tudo. Em L. 2 ferrinhos em L, põe lá num tubinho de caneta, não é isso? Isso. Tá. Mas eu não... Isso daí eu não... Nem lembrava mais. Não acredito. Então, eu lembrei. Nós até já conversamos sobre isso. O único equipamento que foi falado, que foi eficaz para medir, para ter uma precisão exata, sem erro, é o que tinha na nave, que foi que mediu do Chico, não foi? Mas aí é para medir a aura. No caso da aura, né? Aqui, uma vez eu quis comprar uma máquina Killian, aí conversei nos Estados Unidos, mas era $33 mil. Eu desisti do negócio. Aí deixa para lá, né?
mas quem sabe? E nem a foto dela, né? Da Áurea. É isso? É. Mais alguém? Ninguém quer comentar nada? Certo. Então tá, pessoal. Se ninguém quer falar nada, a gente encerra e na outra semana a gente continua com o assunto que nós vimos aí. Tá certo? Pessoal, muito obrigada pela paciência. Oi, Gilberto. Fala, Gilberto. É o Gil, Gilberto. É o Tudo Gil. bem, pessoal? Tudo bom? Tudo. Antônio falando aí das frequências, falando do julgamento, que a gente se desgasta, isso e aquilo outro, né? Eu estou aqui nesse lugar aqui, muitas reflexões, e uma das coisas que quando o Antônio estava falando, estava conversando com a Débora aí, antes de vir para cá, sobre, ela falou assim, você está julgando, e isso veio para dentro de mim mesmo. E aqui nesse lugar, você começa, vai num canto, vai no outro, e as coisas falam com você. Puta, isso me tocou tanto, rapaz. Me tocou tanto que, olha, chega a doer às vezes, viu? Tanto que você ensina, ensina, ensina e a gente faz o contrário. Não, eu não ensino, Vai, só passo. Só você consigo passa, a oportunidade, só passo. mas é só a gente estando um pouco afastado, um pouco distante, um pouco refletindo, para a gente ver como a gente está num lugar de aprendizado e continua fazendo melecas. Mas não é só você, não. Eu também. Não tem... A gente na Terra, queira ou não queira, mesmo essa questão de julgamento, né? A gente não quer, mas é automático. É automático, né? E aí vai a questão do treinamento. A gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Verdade. Do que éramos, o que estamos agora, estamos melhorando bastante. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Valeu. Valeu, Gil. Obrigada. Na próxima estaremos aí. Até. Até. A Gisele falou que ela gostou muito, mas precisou sair, tá? E desejou bom trabalho, bons trabalhos. A Patrícia falou que foi muito clara as explicações, mas é um exercício constante ao longo do tempo, né? E também precisamos vigiar os pensamentos, porque eles têm muito poder. Verdade. Nada que 10 encarnações para mim não resolva. Diego, somos humanos e erramos a todos os momentos, ainda bem que temos o Pai. Obrigado, Diego. Não, assim, Para puxar nossas orelhas. A nossa intenção, na realidade, como é que eu posso dizer, cara? É o que eu falo para os meus alunos. Não é porque eu pegava 14 conduções por dia para estudar que hoje eu piso na garganta deles, eles têm que fazer, porque se eu conseguir, eles vão conseguir. Não é assim. O meu pai, ele queria que eu estudasse, ou que eu fosse boa pessoa, me ensinou responsabilidade, graças a Deus. Mas a intenção dele é que eu não sofresse o que ele sofreu. Então, a nossa intenção aqui, até com o aspecto de trabalhar, ver, não deixar, não permitir que as pessoas sofram o que a gente já sofreu. Então, se nós podemos evitar isso, seria bom. Então, às vezes, nós sentimos as frequências. Então, quando uma pessoa fala assim, eu tenho dor, estou com uma dor X,
Obviamente, podemos trabalhar com plantas, ervas, mas automaticamente sabemos se é espiritual onde ele está. E aí a própria pessoa auxilia esse espírito, recebendo o espírito. Quando ele vai embora, é quase automático. Você pergunta, sua dor está aí? Não, sumiu. Então, isso que é gratificante. E também eu digo sempre, não é qualidade, não é quantidade você ter um centro cheio. Não se deve primar pela quantidade, mas sim pela qualidade. E pelo caminhar das pessoas, que você seja útil para que as pessoas, na sua caminhada, comecem a melhorar sua qualidade de vida mental, sua qualidade de vida física, sua qualidade de vida financeira, sentimental e assim por diante. Quando eu falo sentimental, não é resolver o problema das pessoas, né? Já teve gente que veio aqui, não quis acreditar no que a Débora disse. Quando começou a falar, falou tudo da vida da pessoa. E também o que é necessário ela escutar. Às vezes, a gente até brinca. A pessoa senta, a Débora já coloca um rolo de papel toalha do lado. Porque não são coisas boas, às vezes as pessoas têm que escutar. Mas quando a pessoa fala assim, sabe, eu fui casado, agora estou conhecendo outra pessoa, botar a pessoa para fora. Então, essa parte do sentimento é um sentimento geral, até arrastado por outras encarnações, que está danificando a saúde da pessoa. Quero que compreendam bem isso. Tá? Então é isso. Mais alguma coisa? Beleza. Não, tranquilo. Gente, obrigada. Desculpa aí o transtorno. Então, nós vamos encerrando aqui, tá legal? Até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Boa tarde. Falou, Pai Gilo Biloba de Ogum. Valeu. Deixa aí todo mundo para eu fechar para não ficar gravando. Ah, fechou. Para gravar. Tonha da luz. Obrigada. Por quê? Eu lembro quando eu faço a